Romanos capítulo 5. A superficialidade, eu posso dizer assim, é a maldição do nosso tempo. Se algo terrível que temos presenciado na geração atual é a superficialidade, a doutrina da satisfação instantânea, acredito eu que é a doença ou o maior problema espiritual nas nossas igrejas. Se você olhar o que está acontecendo hoje nas igrejas, na vida de cada cristão, é justamente isso. E eu acredito o seguinte, que só o Evangelho pode nos tirar da superfície, só o Evangelho pode apagar essa enfermidade, nos curar dessa enfermidade, para que nós possamos viver nas profundezas aonde Deus realmente deseja cada um de nós. Porque na superficialidade nós não vamos a lugar algum. E isso é que vai nos tornar verdadeiramente pessoas vencedoras. Vencedor não é aquele que num congresso de 3 dias ou num mover de 3 dias, ele diz que tudo vai mudar na sua vida. Isso muitas das vezes se torna superficialidade, mas é a vida diária. É saber que Deus está trabalhando na tua vida, é saber que a graça de Deus, ela já se manifestou sobre a tua vida. E você, para caminhar bem com Deus, nós devemos entender primeiro o Evangelho. Se as pessoas elas não entenderem o que é verdadeiramente o Evangelho, elas não vão conseguir ter êxito na sua caminhada, na sua jornada da vida. Porque muitas pessoas acham o seguinte, por serem batizadas nas águas, alguns por falarem em línguas, por isso eles vão se tornar melhores, ou porque ele é um líder. Não, foi um líder, foi um pastor que me levantou, foi um apóstolo que me ungiu, então eu estou pronto, eu estou preparado, mas a vida nossa é sempre uma jornada. E Paulo, aí ele fala em Romanos 5,17, ele diz assim, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Agora, quem é que recebe a abundância da graça? Porque quando você diz assim, olha, eu vivo um evangelho da graça, com ela, quando você aceita isso, que o favor de Deus se manifesta na sua vida, com ela vem o dom, ele diz, e o dom da justiça. Você não compra o dom. Você não merece o dom, você não cumpre as condições para ter o dom. O dom é uma dádiva, é um presente de Deus, amém? E Deus, ele já nos deu o dom da justiça, diga amém. Diga, Deus já me deu o dom da justiça. Diga, eu tenho o dom da justiça, não pelos meus esforços, não pelo meu braço, mas porque Deus me deu. Agora, quando foi isso? Quando Cristo se fez pecado por nós. Quando ele se fez pecado por nós, nós então nos tornamos o quê? Justiça de Deus nele, em Cristo Jesus, não em mim. Olhe para mim, olha como eu sou santo, olha como eu sou perfeito. Nada disso, é nele, em Cristo Jesus. Veja, quem recebe o dom da justiça, a Bíblia diz que esse agora pode o quê? Reinar, olha o texto que ele diz, reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Quem está reinando em vida, ele reina sobre todas as obras do diabo, diga amém. Você reina sobre as obras do diabo. Quem reina em vida, ele se levanta, você diz assim, olha, agora eu estou reinando em vida, porque Cristo mora em mim. Cristo, ele habita dentro de mim, através do Espírito Santo de Deus, diga amém. Então, esse que reina, ele reina sobre a enfermidade,
Ele reina sobre a pobreza, ele reina sobre a carência, ele reina sobre as condenações. As pessoas apontam, mas ele reina, ele sabe em quem ele tem crido. Ele reina sobre as acusações dos homens. Por quê? Porque ele recebeu uma coroa. Diga, seu irmão, você tem uma coroa. E essa coroa é para que você possa reinar. Amém? Segundo, qual coroa da justiça foi colocada nessa coroa de Paulo? 2 Timóteo 4. Olha o que aqui nos diz. Verso 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Qual é essa coroa que ele está falando aqui? Era a de Paulo? É porque Paulo agora era apóstolo? É porque Paulo agora ele ensinava, Paulo abria igrejas? De forma alguma. Ele diz, olha, eu sou um dos maiores pecadores. Ele se olhava, ele diz, não, tudo que eu estou obtendo não é por causa do meu intelecto, não é por causa do meu braço, não é por causa da minha força, não. Aí Filipenses 3:9, olha o que é que Paulo diz. E seja achado nele. Olha só. Não é em si. Pastor, Deus, Ele precisa que eu diga a Ele que eu sou perfeito, eu sou santo. Paulo disse, não é assim não. Paulo diz assim, olha, e achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, das normas, dos mandamentos. Ele diz, a justiça não vem dessas coisas. Olha, tem que vir todo domingo à igreja, viu? Não vem dessas coisas. A justiça, ela não vem porque você se veste bem. A justiça não vem por esse caminho. A justiça não vem porque você fica horas e horas falando em línguas. A justiça não vem por causa disso. A justiça, ela não vem porque você disse que ia ficar 3 dias confinado em algum lugar, porque ali você ia ter um verdadeiro encontro com Deus. A justiça, ela não vem disso. Ele disse, mas a que vem pela fé. Diga fé. Pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus é pela fé. Toda justiça do homem eu mereço, porque eu já fiz isso, porque eu faço aquilo, porque eu tenho tanto tempo de evangélico, eu sou já pastor há 30, 40 anos, isso é justiça do homem. Mas ele diz que a verdadeira justiça é a justiça de Deus, e essa justiça é pela fé. Então entenda que qualquer que seja o nosso problema, ira, amargura, glutonaria, orgulho, medo, e você chega e diz assim, olha como é que as pessoas elas fazem, eu decido, não vou repetir isso. Entrou agora mais um ano e você diz, olha, eu não vou repetir mais, eu vou me irar menos, eu vou ser menos orgulhoso, e você vai colocando algumas metas na sua vida, e tudo você está fazendo porque você diz que não quer mais se irritar, que você não quer mais ser orgulhoso, você não quer mais isso, mais aquilo. Aí Paulo diz, olha, esse aqui é que está o nosso problema. Se você decide não repetir essas coisas, se você decide não repetir na sua força, vai ser em vão a sua luta. Você não vai conseguir. Porque um dia, no aperto, no momento de dificuldade, de adversidade, aquela sua decisão, ela vai por água abaixo. Então você precisa crer na justiça de Deus. Paulo disse que todos somos o quê? Pecadores. Diga todos. Todos nós somos. Então Paulo diz que pecado não são apenas atos contra Deus. Porque a igreja hoje, ela diz assim, olha, o que é pecado? É você afrontar a Deus. Irmãos, pecado é muito mais do que isso. Tem coisa pior do que isso. Não, é a natureza humana, pecadora. Todos nós precisamos entender, inclusive eu, você, todos que já somos batizados nas águas, todos que já somos evangélicos, já somos crentes de uma determinada igreja, e deve entender que pecado é a condição, infesta a raça humana.
Não adianta você vir com a cara de santo, de perfeito, você vir adorar e levantar as suas mãos. É necessário fazer, faça, mas não é isso que vai te dar graça. A graça já foi derramada sobre a tua vida. Não são essas coisas, não são esses atos humanos. Não é essa coisa de vir todo o tempo para a igreja que vai fazer de você mais perfeito, de forma alguma. Pecado está aqui, grudado em nós. Não queira se tornar perfeito. Ele se fez perfeito por você. Não queira manipular as pessoas para dizer a elas que elas precisam de 7 dias de jejum, que deve fazer isso, deve fazer aquilo, porque hoje é a metodologia dentro das igrejas. Tudo que você recebe é pela graça maravilhosa de Deus. Aqui entra um princípio espiritual, recompensa versus realidade. Se você ler detalhadamente o livro de Apocalipse, você verá geralmente que a recompensa é para aqueles que já vivem aquela realidade. A recompensa é isso. O que é que os nossos pais, eles mais nos motivam, nos incentivam? A nos dar uma recompensa. Mas o que é que os nossos pais, eles fazem? Eles induzem você a mudar a sua realidade. Você não gosta de estudar. Aí o seu pai diz, olha, se você estudar, eu vou te dar isso. Não é verdade? Mas isso é um pai humano. Mas Deus, ele não trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Você tem que aprender o quê? A viver. É a realidade do que você vive. Seja você. Não fique mascarando, não fique colando máscara, fantasias no meio evangélico. Você só é feito coluna lá, na glória, se você já é coluna aqui. Você só recebe a coroa lá, se você viver coroado aqui. É simples assim. Você só vai sentar no trono com a coroa da justiça lá, se você viver e se coroar e se vestir com a justiça aqui. Então, se a pessoa aponta o dedo para você e mostra os seus erros, e você se abate e se entristece, é porque você não colocou sobre você a coroa, você não se revestiu de glória. Porque você acha que, eu deveria ser mais perfeito. Não, Cristo já fez tudo por você. O que vai te tornar vencedor não são os seus esforços para obter determinadas coisas. O que vai te tornar vencedor é você crer tudo aquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. Por isso que há muitos crentes derrotados dentro da igreja. Por quê? Porque esses crentes, eles se veem fracos. Mas todos nós deveríamos nos ver como? Fortes em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2. Paulo, ele cita nesse texto formas exteriores. E preste atenção os líderes de células. Essas formas exteriores são formas que as pessoas usam para controlar o pecado. Vê se a nossa luta não é contra isso. A nossa luta é para controlar o pecado. A gente quer controlar de todas as formas. Aí você diz, eu vou desligar a TV. Este ano eu não vou ouvir determinadas músicas. Tudo a gente faz para controlar o pecado na nossa vida. Aí Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, verso 20: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivessem no mundo, tais como: não toques,
não proves, não manuseis. E ele diz, essas coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo? Olha, tudo isso, não proves, não toques, não faça, tudo isso, todo esforço para se purificar é simplesmente um culto a si mesmo. É você cultuando você. Esse negócio, eu sou santo, eu sou perfeito, eu não mereço passar por isso. E por que quando você diz que não merece passar por isso? Porque você acha que é merecedor de algo. E aí Paulo está dizendo, olha, isso é culto a si mesmo. Mas vencedor é aquele que crê. E quando você crê, você traz sobre você uma coroa, amém? Tem uma coroa sobre você. O que é coroa? Coroa é um símbolo de realeza. Quem recebe coroa, reina. E quem recebeu a coroa da justiça, diga eu, recebeu também uma coroa na sua cabeça. E essa pessoa, ela não se esforça, ela não cria regras, ela não cria fórmulas. Irmãos, a igreja, ela não precisa de regras, fórmulas, para que você se torne uma pessoa melhor. O que você precisa entender é quem você é em Cristo Jesus. E você precisa entender claramente a sua natureza. É uma natureza pecaminosa. Quem tem a coroa, ele crê. É impossível salvar-nos a nós mesmos. Pare de achar, eu vou ser salvo porque eu faço isso. É impossível. Por isso que tem pessoas que cansam do evangelho. Por isso que tem pessoas que no meio do caminho você olha, ela vem do encontro cuspindo fogo. 3 dias depois, 5 dias depois, onde está essa pessoa? No mundo de novo. Porque ela vem com o esforço próprio, com a sua força. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. É impossível salvar-nos a nós mesmos. Por nossa própria conta, pela nossa própria força de vontade. Eu tenho uma vontade. É impossível. Só se você se render realmente à graça de Deus. Diga ao seu irmão assim, olha, há uma coroa sobre você. Diga a ele, olha, Paulo chama essa coroa, coroa de justiça. Terceiro, o que é que nos torna vencedor? Reinar sobre as circunstâncias. Agora vem alguns pedidos. Não deixe que as circunstâncias decidam sobre a sua vida. Não permita, preste atenção, quer ter um ano extraordinário, não permita que a circunstância, ela governe a sua vida. Lembre-se, há imperiosa necessidade realmente de mudança dentro de nós. E essa necessidade de mudança dentro de nós é somente obra de Deus. Eu não posso fazer, o seu discipulador não poderá jamais fazer. Tem discipulador que acha que pode purificar o discípulo. Tem pastor que acha que pode purificar a igreja, purificar as pessoas. É obra de Deus. Não é obra nossa. Então se permita que Deus ele tenha acesso livre à sua vida. Porque só Deus ele poderá operar a partir do meu e do seu interior. Só Deus. Da mesma forma que há mecanismo, há máquinas, tomografias e tantas outras máquinas atuais que são capazes de ver o interior. Querido, a vida nossa, só Deus ele pode ver, só Deus te conhece.
Aí você fica abatido, desanimado, porque alguém falou algo sobre você. Só Deus te conhece. Ele conhece o seu íntimo, o seu interior. O que as pessoas, elas veem de mim, na verdade, elas veem nelas. Ninguém conhece o outro. Você vive 30 anos com uma pessoa casada, você não conhece a outra pessoa. Não tem como, é impossível. Então nós não podemos alcançar ou merecer a justiça do reino de Deus pelo nosso esforço. É graça de Deus. É uma graça concedida ao homem. Por muito tempo eu já determinei até a mim mesmo que eu não vou permitir que pessoas que estejam ao meu derredor, pessoas que tenham acesso à minha vida, elas determinem como é que deve ser o meu estado de espírito. Isso é importante na sua vida. Porque às vezes você sai da igreja cuspindo fogo, não é verdade? Mas aí você se depara com alguém e que leva de você tudo aquilo que você recebeu. E por quê? Porque você se permite. Então controle isso daí. Como é que eu posso controlar? Dependa do Espírito Santo na tua vida. É Ele que deve ser o agente motivador, regulador, educador, instruidor das nossas vidas. Às vezes você pode encontrar uma pessoa mal-humorada e ela automaticamente quer passar o seu mau humor. E você precisa, como que reina em Cristo, rejeitar em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu vou... É isso, é assim que você deve viver. Eu sou filho do rei. Eu sou herdeiro com Cristo. O mau humor dessa pessoa não vai me penetrar, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Outras chegam amarguradas e querem passar para você toda a amargura do mundo. Pessoas amarguradas. É um cuidado que nós devemos ter na nossa vida cristã. Se associe com pessoas boas. Ande com pessoas positivas. Ande com pessoas alegres. Querido, é contagiante esse negócio. Olha, tanto para o bem quanto para o mal. Se você andar com pessoas boas, se você andar com pessoas realmente que reagem, né, com alegria, com determinação, as circunstâncias da vida, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa fantástica. Mas já imaginou se você começa a andar, começa a se mover com pessoas amarguradas, mal-humoradas, críticas, murmuradoras? Você sabe que eles não entraram na terra da promessa por causa disso. O que é que acontece? Lá na frente, está Moisés, tem um mar vermelho, está Moisés aqui, Josué pertinho, alguns líderes ali pertinho. O que era que eles viam? Possibilidades. Aí ele vai orar a Deus e Deus diz: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Mas lá atrás, o que era que estava acontecendo? Nesse mesmo instante, era mais de 2 milhões de pessoas. Lá atrás estavam pessoas o quê? Murmurando. Estavam pessoas olhando para quem? Olhando para Faraó, os seus carros, seus cavaleiros, a poeira que estava sendo levantada. Eles estavam olhando para onde? Para o passado. Olha como era bom. Pô, Moisés nos trouxe aqui para nos matar. Como era bom as cebolas, os tomates. Eles nunca comeram aquilo ali, porque eles eram escravos. Então depende de onde você está. O teu extraordinário, o teu milagre depende de onde você está situado. Porque diante de você todos os dias tem o bem e o mal.
As coisas boas, as coisas ruins. Durante todo o dia, amanhece o dia, diz a palavra do Senhor que as misericórdias do Senhor se renovam. E é uma oportunidade de você ver beleza e você ver também pessoas murmurando. Num dia como esse, céu claro, tem pessoas que se levantaram e dizem: meu Deus, que calor esse dia. Mas tem pessoas que dizem: oh Deus, que maravilha, eu posso contemplar e ver a tua beleza. Tem todos esses dois tipos de pessoas, gente. E nós precisamos, para viver bem, para viver debaixo da graça de Deus, começar a contemplar as coisas boas. Tem pessoas que entram na igreja só vê defeito, mas tem outras que dizem: oh, que maravilha, que louvor maravilhoso, que louvor lindo. Tudo depende de onde você está situado. Tudo depende daquilo que você realmente crê. Tudo depende se realmente você governa, se você reina. Então presta atenção a certas coisas como fumaças de cigarro. Você não fuma, você nunca fumou, mas aquilo gruda em você. Cuidado. Quer andar numa vida próspera, abençoada, do extraordinário de Deus na sua vida? Limpe as suas vestes, purifique as suas vestes, reconheça que você não é nada, somente em Cristo Jesus que você é alguma coisa, e viva como filho do rei, viva como herdeiro de Cristo Jesus. É assim que você deve viver. Não defina seu estilo de vida em base nas escolhas dos outros. Ah, foi ele que escolheu. Lamentável. Outros fizeram escolha. Que pena. Eu posso até me entristecer. Eu posso ficar triste por eles. Mas quanto a mim, você diz: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. É uma decisão da pessoa ficar triste? É uma decisão da pessoa ficar desanimada? Todo mundo tem direito de dirigir a sua própria vida. Mas decida. Foi isso que Josué fez. Bom, eu não sei a quem vocês vão adorar, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A mesma coisa são as decisões que nós temos que tomar na vida. É você dizer: olha, este ano, eu sei, a imprensa, ela pode dizer que as coisas estão difíceis. A imprensa pode mostrar um quadro do Brasil, mas eu vou me alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu vou viver uma vida no extraordinário de Deus, onde ninguém confia mais em nada. Eu creio na palavra de Deus. Faça boas escolhas. Em Isaías 35, o profeta ele nos fala sobre este caminho. Porque você diz assim: pastor, viver assim, mas é você viver debaixo da graça de Deus. Eu não estou anulando as dificuldades, as adversidades. Você terá sim dificuldade. Ei, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Mas Ele preparou algo tremendo para nós. E olha o caminho da transformação interior. É um caminho sem esforço próprio. Diz que é o caminho que Deus preparou para todos nós que estamos debaixo da graça de Deus. Diz assim: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. O ermo exultará e florescerá como a rosa. É um caminho só perfeito? Não, é um caminho cheio de dificuldades. Deserto, que não florescia nada. Mas o que conta mesmo são as alegrias que nós alcançaremos no caminho. Tem alegrias propostas pelo próprio Deus para a tua vida. Ele diz: abundantemente florescerá, e também jubilará de alegria, e cantará: a glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração: o quê? Sede fortes.
Não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. E quando isso acontecer, quando você receber dessa graça maravilhosa de Deus, ele diz, então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como os servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Isso aqui é um convite para nós andarmos neste caminho. Ele diz, e ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. Agora foi feito pelo homem, irmãos. O caminho que Deus quer que você trilhe não é um caminho que você preparou, mas é o caminho que Ele já preparou para mim e para você. Ele disse, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Deus preparou um caminho que até os loucos vão entrar e vão acertar. Até os loucos. Aprenda a reinar sobre as circunstâncias. Deus está preparando um caminho para você. Ele já preparou para cada um de nós. Quarto, como nos tornamos vencedor? Reinar em vida. Eu digo isso porque nós não podemos viver na teoria. Não queremos mais uma igreja de teoria. Não pode ser esse tema um tema de pregação. Mas com essa palavra, nós precisamos entrar na realidade. Que realidade? A realidade daqueles que creem na justiça da fé. Daqueles que reinam em vida. Quem reina em vida tem postura diferente. Não quer dizer que eu não passo problema, dificuldade, adversidade. Mas você foi chamado para reinar em vida. Todos hoje estão tentando fazer com que a humanidade ela não creia em possibilidades. Jornais, imprensa, púlpitos, igrejas, segmentos da sociedade quer mostrar uma outra realidade, mas Deus ele nos convoca para que nós possamos enxergar a nova realidade, uma realidade que loucos encontram destino, realidade que pecadores como eu e você somos aceitos por Cristo. Podemos não ser aceitos pela igreja, pela denominação, mas por Cristo Ele não nos deixará, porque Ele nos ama. Nós somos alcançados pelo seu amor. Então reine em vida. Agora, quando você reinar em vida, presta atenção em duas coisas. Cuidado com orgulho e medo. Duas coisas é necessário nós andarmos na nossa jornada e termos cuidado: orgulho e medo. Porque o orgulho domina. Porque chegamos a crer, de forma até equivocada, que somos o tipo certo de pessoas. Eu vejo muito crente dono de si. Nós achamos que nós somos os melhores, os bambambãs da vida. Que nós podemos determinar as coisas como as coisas devem ser. E o outro lado é o medo, porque o medo ele domina. Mas sabe o que é que o medo domina? Ele domina porque o poder de controlar os outros traz consigo a ansiedade de perder o controle. Nós queremos controlar as pessoas.
As igrejas, elas não querem as pessoas livres. Temos que ter cuidado com isso. Cristo nos salvou para que sejamos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós não podemos ficar escravos de denominações, de religião. Cristo nos libertou, diga amém. E aí muitos líderes, eles têm medo de pregar a graça maravilhosa de Deus por causa disso. Porque eles querem controlar as pessoas, querem controlar os discípulos. Os adeptos, os membros, colocam medo nas pessoas. Porque dentro deles, eles têm medo mesmo de perder o controle de tudo. Então saiba que a graça, ela só flui para o humilde. Não pense que a graça ela vai fluir para o orgulhoso. Se você se exalta, graça não sobe. Se você se acha o melhor, a graça ela não se manifesta. Mas quando você se humilha, a graça ela vem até você. Amém? É como eu já ministrei aqui. Na lei, Moisés tinha que subir. Na graça, ele desceu e habitou entre nós. Então que nós possamos nos humilhar perante a poderosa mão de Deus. Por isso que Deus ele concede graça ao humilde. Portanto, humilhar-se debaixo da mão de Deus é vital para nós. É vital para a igreja hoje do Senhor Jesus Cristo. Pastor, e como é que se humilha debaixo da mão de Deus? Será que é dizendo que não presta? Não, isso é a mão do diabo. Será que é dizendo que não vale nada, que você é um traste, que você é um zero à esquerda, que você não serve para nada? Porque você acha que dizer assim irá comover Deus. Não. Não é dessa forma que Deus quer. Sujeitar-se a Deus é concordar com o que Ele diz a seu respeito. Deus, Ele olha para você. Eu já disse, Ele vê Cristo. Ele não está vendo você. Isso é se sujeitar a Deus. Não tem nada mais humilde do que você mesmo dizer para você: eu sou justiça de Deus em Cristo. Porque isso é o que você é. Amém? Diga: eu sou justiça de Deus em Cristo. Então nunca confunda a humildade do Filho de Deus com a postura tola, com a postura sem nobreza. Porque essa sua postura sem nobreza desonra a Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. O diabo pode apontar muita coisa para você, mas você é o que a boca de Deus diz que você é. Então se mantenha numa postura de nobreza, que as pessoas ao olhar você, vejam você uma pessoa nobre, porque você é rei e sacerdote. Amém? Então você precisa reinar em vida. Você precisa ter uma postura nobre. Deixa eu pedir uma coisa a você. Honre quem te chamou. Não foi o pastor. Honre quem te chamou. Lá no seu trabalho, honre quem te chamou. Porque você tem vida. E se alguém apontar algo contra a tua vida, comece a declarar para você mesmo: não há mais nenhuma condenação e nem culpa sobre a minha vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu termino dizendo a você: quando nós verdadeiramente cremos que a transformação interior é obra de Deus e não nossa, podemos dar descanso. A nossa paixão
por endireitar a vida dos outros. Nós não vamos ser uma igreja que busque só endireitar a vida alheia. Pessoas que olham para os outros e veem falhas e defeitos, nós não seremos mais dessa linhagem. Porque nós vamos saber o seguinte: todos os nossos discípulos, eles serão transformados com o mesmo poder, com a mesma mão que foi transformada a minha e a sua vida, a mão de Deus e o poder de Deus. E você vai ver que coisa grandiosa vai acontecer na igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Dê descanso à sua alma. Pastor, olha, meu discípulo, dê descanso à sua alma. Você confia em Deus? Deus vai transformar a vida do teu discípulo. Você confia na palavra de Deus? Deus vai transformar a vida do teu discípulo. Você confia em Deus? Deus vai transformar a vida do teu cônjuge. Você confia em Deus? Deus vai colocar pessoas boas diante de vocês. Ah, pastor, mas eu estou no deserto. Mas com Deus, até deserto floresce. Mas isso é loucura. O louco encontrará o caminho. Esse é o caminho de Deus para nós. Amém? Então a sua postura é nobre, é firme. Só se permita que as pessoas vejam Cristo em você. E não precisa fazer esforço nenhum. Você só precisa se render. Você só precisa começar a dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Louve a Deus. Adore a Ele.